Bom, agora vamos falar sobre a parte de conexão ao JDBC de dentro do Java. A primeira coisa que nós temos que fazer é criar dentro dos projetos, lá no nosso sistema, um pacote chamado BD. Claro, isso aqui poderia ser qualquer outro nome, mas a gente colocou o nome BD aqui nesse caso. E criar dentro desse pacote BD uma classe chamada conexão.java. Ou seja, a classe chamada conexão, o arquivo é conexão.java. Né? E essa classe de conexão vai ter essa forma que nós temos aqui dentro. Já escrevi ela para facilitar a nossa conversa. Pacote BD, isso aqui ele já coloca automático. A parte de imports também você não precisa se preocupar, porque ele já vai fazendo automático. Ou qualquer coisa, Ctrl Shift I, ele vai resolvendo para você. Bom, a classe, então, é uma classe pública chamada conexão. Essa classe vai ser a responsável por fazer a conexão com o banco de dados. Então, note assim, toda vez que a minha aplicação tiver que fazer o acesso ao banco de dados, ela tem que pegar essa conexão com o banco para poder fazer esse acesso. Essa conexão é um processo um pouco moroso quando você faz a conexão com o banco. O banco demora um pouco para responder. Então, o ideal é que essa conexão seja aberta no início da sua aplicação, você utiliza a mesma conexão durante a aplicação e ao término você fecha a conexão. Então, essa forma de fazer faz com que você tenha apenas uma conexão por máquina aberta com o seu servidor. Tá? Claro, se tiver uma outra aplicação rodando, usando também conexão com o mesmo servidor, seria uma segunda conexão. Mas se você tiver com o mesmo programa aberto, independente de quantas telas você vai navegar por dentro desse programa, o mesmo programa sempre vai gerar uma única conexão. Para isso, a gente utiliza uma forma de desenvolver o sistema. Tá? Quem quiser dar uma olhada, chama-se Design Patterns, ou padrões de desenho. Tá? E esse cara chama-se Singleton. Na realidade, ele faz com que um único objeto exista dentro do seu sistema como um todo. Bom, vamos lá. Como é que isso funciona? Nós temos aqui uma, um objeto chamado conexão, né? Na realidade é uma variável que eu declarei do tipo connection, certo? Esse connection é um tipo específico do SQL, certo? Lá do meu driver ODBC. O driver ODBC tem esse objeto chamado connection, tá? E ele está definido como static. O fato dele estar definido como static significa que esta variável aqui é uma variável da classe e não dos objetos. Então funciona assim. Imagina que você tivesse a classe moto. E a classe moto tem lá a marcha, né? Tem lá um atributo chamado marcha. Se eu declaro ela normalmente, né, public int marcha, ele automaticamente vai sempre, cada moto que eu criar dessa classe vai ter uma marcha. Então a primeira moto vai estar na marcha 1, a segunda moto pode estar na marcha 5 e assim por diante. Se eu declarar essa marcha que eu estou falando para vocês como estática, significa que todas as motos vão estar na mesma marcha ao mesmo tempo. Então, se eu trocar a marcha na moto 5 para a marcha 1, todas as outras motos vão ter a marcha trocada para a marcha 1. Então, esse estático aqui significa, no caso aqui da declaração do meu atributo conexão, significa que o meu atributo conexão vai ser único dentro do meu sistema inteiro. Então, e um detalhe, ele não perde o valor. Então, a partir do momento que eu declaro ele aqui, ó, de início ele vai estar como nulo, porque eu não fiz ele igual a alguma coisa. Então, ele vai estar, é como se eu tivesse feito assim, ó, igual a null, certo? Fazer isso ou fazer isso aqui dá na mesma. Então, o meu atributo chamado conexão, de início, foi declarado como nulo e ele vale para a minha aplicação como um todo. Muito bem, então vamos deixar ele parado aqui por enquanto. Esse nosso estático que está aqui no getConexão, que é um método, notem, eu tenho um método chamado getConexão, e ele me retorna sempre um objeto do tipo connection, certo? Ele também está declarado como estático. Isso aqui permite que de qualquer parte do meu sistema eu simplesmente faça algo parecido com isso aqui, ó. Conexão, ponto,
get conexão. E ele vai me retornar a conexão que eu quero através desse método aqui. Então, estou lá na tela de cadastro de cliente. Eu preciso fazer uma consulta no banco, por exemplo, eu poderia usar conexão.getConexão e pedir para fazer a conexão com o banco e trabalhar com ele normalmente, certo? Detalhe importante, esse static é quem permite fazer isso. Esse static aqui define que esta variável é única dentro do meu sistema como um todo. Esse static aqui significa que eu posso fazer o acesso ao método sem precisar instanciar um objeto. Então eu uso o nome da classe, ponto, o nome do método que eu preciso. Bom, por enquanto, são esses os dois pontos que a gente tem que entender. Na sequência, nós temos aqui o nosso código, certo? Na realidade, esse código, esqueçam esse bloco try aqui, depois eu já explico para vocês. Você tem essa situação aqui, ó. Se a conexão, quando você pede uma conexão nova para essa classe aqui, conexão.getConexão. Quando você pede para ele fazer essa conexão, a primeira coisa que ele vai fazer aqui é o seguinte, ó, verificar se a conexão, que é essa variável aqui, está nula. Se ela estiver nula, significa que em momento algum, até esse instante, foi feita uma conexão com o banco de dados. Então notem, quando eu faço isso aqui, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Então, no momento que eu abro o meu programa, que ele é executado, esse conexão aqui recebe o valor nulo. A partir do momento que a gente manda ele executar o conexão, get conexão pela primeira vez, ele vai sair aqui verificando. Escuta, a minha conexão é igual a nula? Ela é igual a nula. Então, vou fazer isso aqui, ou fazer isso aqui é a mesma coisa, certo? Então, minha conexão está nula. Então, se a minha conexão está nula, eu vou pedir então para ele abrir o driver ADVC. Então, é essa linha de comando que faz com que ele localize o driver ADVC. Isso aqui que está entre aspas vai obviamente mudar dependendo do driver ADVC que você está usando. Para o Firebird é assim que escreve. Para o Oracle tem um jeito de escrever diferente. Para o SQL Server tem um outro jeito de escrever, certo? Então aqui é só para você identificar qual driver você está utilizando. Fazendo isso, criando essa string aqui, você está dizendo, ó, quero usar esse driver aqui. Beleza. Depois disso, depois que você falou qual driver você quer usar, aí sim você faz a conexão. Ó. Então eu falo que o meu objeto conexão é igual a drive manager get connection. Isso aqui é o comando sempre padrão. E aí o que está entre aspas aqui, essa parte inicial aqui, também muda dependendo do driver que você está utilizando. Um parênteses aqui, se você for usar driver ODBC, isso aqui muda e isso aqui também muda. Tem uma string específica para você fazer isso. Mas também é a única coisa que vai mudar. Detalhe interessante. Para mim, para que você possa sair de uma conexão com Firebird para entrar no Oracle, por exemplo, você mudaria essas linhas aqui. Somente essas linhas. Mudando isso aqui, você já trocou de banco de dados que você está usando. Claro, tem que lembrar de baixar o arquivo JDBC e deixar ele habilitado dentro do NetBeans. Mas fora isso, é mudar essas duas linhas e você está deixando de trabalhar com o Firebird e mudando para o Oracle, por exemplo. Ou do Oracle para o Postgre, ou do Postgre para um arquivo texto. Enfim, é mudar essas duas linhas aqui, certo? Então isso aqui também é padrão da linguagem, tá? Este localhost que nós temos aqui significa a máquina local, ou seja, o IP 127.0.0.1. Se você quiser colocar um servidor, imagine que você tem um servidor lá no 80.59.4.32, sei lá onde é esse IP, mas vamos supor que seja o seu servidor se fosse esse, certo? É só colocar esse IP e o caminho aonde está o banco de dados lá dentro do servidor. Automaticamente você teria acesso ao seu servidor. No caso aqui a gente vai deixar como localhost porque a gente vai estar sempre trabalhando em máquina local. Mas se você quiser trocar e determinar qual o IP da máquina que você quer que ele acesse, também sem problema. Na sequência, nós utilizamos esse system_get_property_user_dir pelo seguinte. Dessa forma, sempre o seu arquivo de banco de dados ou arquivo FDB
vai acompanhar a sua aplicação. O que significa isso? No caso, aqui, enquanto a gente está desenvolvendo, é só deixar o arquivo FDB junto, na mesma pasta do seu projeto do NetBeans. Feito isso, ele vai estar acessando normalmente. Se você, a hora que você for distribuir essa aplicação para os seus clientes, e o banco de dados vai junto, vamos supor que você está fazendo um banco de dados local sempre, é só você colocar o arquivo FDB junto da sua pasta principal do seu programa, da distribuição que você está fazendo, e ele vai acessar normalmente também. Agora, se você não quiser fazer isso, você pode simplesmente, no lugar disso aqui, vir aqui e escrever C, dois pontos, barra, dados, barra, banco FDB, por exemplo, ou Drive D, coisa do gênero. Mas eu não indico que seja feito. Por quê? Porque se na outra máquina não tiver esse banco FDB nessa mesma pasta, no mesmo local, você vai receber mensagem de erro e não vai conseguir acessar o banco. Então eu indico que deixe dessa forma aqui e sempre carregue o arquivo FDB junto da pasta onde você vai estar trabalhando com o seu projeto, ou, no caso, quando você terminar, na pasta onde você vai distribuir sua aplicação. Master Keys, SysDBA e Master Key, acredito que todo mundo já saiba, né? Banco, nome do usuário padrão do banco de dados Firebird e a senha padrão deste usuário aqui. Claro que se você tiver outro usuário, outra senha que é o recomendado, você pode trocar aqui, ou até trocar a senha principal do seu Firebird. Bom, então, de novo, quando eu pego a conexão, ele verifica, tem conexão? Se não tem conexão, ou seja, minha conexão é igual a nula, então ele vai pedir para fazer a conexão, vai receber essa nova conexão aqui, nesse nosso atributo conexão, e vai simplesmente retornar. Então, quem pediu, está em alguma parte lá, conexão.get conexão, ele vai automaticamente retornar a conexão para você. Bom, e se já existisse a conexão? Então, chamei pela primeira vez, ele não existia. Criei e retornei aqui. Agora, eu vou chamar pela segunda vez. Conexão vai ser igual a nulo? Não, porque ele já fez uma vez a conexão, já criou na vez passada, ele já criou a conexão aqui. Então, a conexão não vai ser nula. Se ela não é nula, ele não entra nesse if. Então, ele vai cair direto aqui. O que ele vai fazer? Vai retornar a conexão. Então, toda vez que você pedir, a partir da primeira vez que você pedir, toda vez ele não vai entrar no if, só na primeira vez que ele entra, e aí ele sempre vai retornar aquela conexão, aquela primeira que foi criada. Isso faz com que você não precise ficar pedindo para o banco de dados conectar de novo. Isso gera um certo transtorno, né, uma certa demora, e vai consumindo recursos do seu servidor de banco de dados. Então, cada aplicação sempre vai ter uma única conexão para fazer toda a transação com o banco de dados. É assim que é feito. Bom, teoricamente, o nosso código seria esse. Ou seja, a gente não precisaria disso e não precisaria disso. Seria só isso aqui, ó, do jeito que eu acabei de explicar para vocês. Ó. Então, minha conexão começa nula. Se ele for nula, eu sei que não existe conexão, mando criar e atribuo o valor para a conexão e retorna a conexão pela primeira vez. A próxima vez que for solicitar, como a conexão não vai ser mais nula, ele não entra na parte do if e simplesmente retorna a conexão para mim, sem problema algum. Então, bem fácil, bem tranquilo, né? Agora, por que tinha aquele outro resto de código grande? Eu vou fazer esse código na mão agora para vocês entenderem. Notem que, a partir do momento que eu tirei aquele resto de código, ele começou a dar erro aqui. Nesta linha ele está dizendo o seguinte, unreported exception, ou unreported exception, né? Class not found exception. Toda vez que você receber esse tipo de mensagem, unreported exception, significa que essa linha aqui pode gerar algum tipo de erro. E esse tipo de erro precisa ser tratado. Ele precisa ser monitorado. Então, para monitorar isso, tá? Então, notem que essa linha está dando um tipo de erro chamado Class Not Found Exception. E essa linha de baixo está me dando um outro erro dizendo sobre SQL Exception. Então, são dois tipos de erro que podem estar sendo gerados em cada uma das linhas é o Class Not Found Exception e o outro o SQL Exception. O que significa isso? Ao tentar acessar isso aqui, eu posso errar algumas coisas escritas aqui. Eu posso não ter instalado dentro do meu projeto
aquela biblioteca que eu tinha falado para vocês, certo? E aí, se isso acontecer, ou eu errei aqui, ou instalei não instalei a biblioteca, ou instalei ela errada, ele vai dar erro nessa linha. Erro do tipo class not found exception. Isso aí pode ser trabalhado através de uma verificação. Em Java, quando isso pode acontecer, que ele começa a dar esse tipo de erro, você escreve assim, ó, try, e aqui embaixo você coloca catch. Então, como é que funciona isso? Ó, este bloco aqui vai estar sendo, try em inglês significa tente. Ele vai tentar executar isso aqui. Se ele conseguir executar isso aqui, beleza, ele vai fazer o código e acabou por aí. Se ele não conseguiu, se aqui nessa linha, por exemplo, deu um erro, ele vai vir para a parte de baixo aqui e vai executar essa parte de baixo como um tratamento de erro. Então, por exemplo, o primeiro cara lá é um class not found exception. Então, nós estamos tratando esse primeiro cara aqui, tá? Então, nota, ele não está dando mais erro, quem está dando erro é a segunda linha. A gente já conversa sobre ele. Então, como é que funcionaria? Quando você faz isso, significa que se der erro do tipo class not found exception, o bloco de erro tem que vir para cá. É aqui que acontece o gerenciamento. E aí você pode simplesmente aqui fazer assim, joption pane, .show message dialog, null, por exemplo, erro no driver JDBC. Exemplo, certo? E aí você vai saber que aqui existe um erro. Ele está dando um outro detalhe aqui, por quê? Porque o nosso método precisa de um retorno. Então aqui você vai escrever assim, ó, return, por exemplo, null. Certo? Automaticamente ele vai dar um null. Ctrl Shift I para resolver eventuais problemas de importação. Ele ainda está dando um erro, mas a gente já vai resolver essa questão do erro aqui. Então, anotem assim, anotem isso aqui. O bloco try catch vai tentar executar isso aqui. Se der esse tipo de erro, ele é tratado aqui. Se não der, se der o segundo tipo de erro, que seria o de baixo, que é o, vamos lá, SQL exception, então você pode escrever assim, ó, catch SQL exception. Oh, desculpem, pessoal, aqui faltou um detalhe muito importante, que é o objeto que recebe. Então, class not found exception, aqui eu coloquei o CNFE, class not found exception, né? Poderia ser um X, Y, qualquer nome, tá? E aqui, SQL exception, SE, SQL exception. Bom, então o que vai acontecer aqui? Neste caso, se der esse erro aqui, significa que ele não conseguiu copiar essas duas linhas 19 a 20 aqui para baixo. Isso significa assim, que ele não conseguiu fazer a conexão com o banco. Então aqui você pode dizer assim, ó, erro na conexão com o banco de dados. Notem, são dois erros distintos, diferentes, Ctrl Shift I para resolver a importação. Tá, parou o problema. Então vamos voltar a explicar aqui. Nessa linha, ele poderia dar um erro de driver, que é o class not found exception. A gente trata aqui, ó, erro no driver SQL, e retorna nada, porque ele não conseguiu fazer a conexão. Se ele tentou vir aqui e deu erro aqui, ele vai lançar um SQL exception. Esse SQL exception, então, vai ser o código, o que aconteceu. Então, por exemplo, se você pegar esse SE aqui, por exemplo, e colocar lá se.printStackTrace aqui embaixo, ele vai dar essa mensagem para o usuário, dizendo erro na conexão com o banco de dados, e depois na parte de baixo, naquela parte onde geralmente o Java dá as mensagens de erro, ele vai dizer o porquê do erro. Ah, quais são as falhas que podem acontecer? Eu posso ter errado essa parte inicial, o jeito de escrever aqui. Eu posso ter colocado um IP aqui que não é válido. Eu posso colocar um IP aqui que não está autorizando, o servidor lá do outro lado não está autorizando a conexão, tá? Precisa autorizar a conexão. Eu posso ter colocado um caminho de banco de dados ou um nome de banco de dados incorreto. Eu posso ter colocado aqui um usuário incorreto, por exemplo, sysdba tudo minúsculo. Posso ter colocado a senha, por exemplo, tudo em maiúsculo, ou uma outra senha que seja incorreta. O banco de dados lá do outro lado pode estar com problema, pode estar, não estar executando, ou estar com travado, ou coisa do gênero.
Eu posso ter problema de firewall, enfim. Todo tipo de de problema com conexão, ele vai cair aqui nesse erro na conexão com o banco de dados. E se você colocar SE, que é o objeto que ele está recebendo aqui, ponto print stack trace, ele vai demonstrar qual é o erro. Detalhe fundamental: nunca deixem um tratamento de erro assim, ou seja, em branco, sem dizer nada, sem fazer nada. Porque se você fizer isso, ele vai dar o erro aqui, vai vir para cá. O que ele tem que fazer aqui? Nada. Não vai fazer nada. Ele vai dar erro e não vai fazer nada. Nem te avisar do erro. Esse é o problema. Então, se você deixar isso aqui em branco, ele vai tentar fazer isso, não vai conseguir, vai vir para cá, não vai ter nada para ele fazer e vai cair fora. E aí você vai ter problema. Por quê? Porque você não sabe qual é o erro. E aí você fica tentando, buscando esse erro, tentando ver o que é o erro. Depois de 2, 3 semanas, você vai vir chegar a conversar comigo. Eu vou falar assim, ó, vou apanhar um pouco também de início, porque eu não vou saber o que está acontecendo. Mas vai chegar um determinado momento que eu vou chegar para você e falar assim, ó, se você não colocar isso aqui, você não vai saber qual é o erro. E aí você vai ter perdido 1, 2 semanas aí em cima disso. Então prestem bastante atenção em relação a isso para evitar qualquer tipo de problema. Sempre tratem o erro. Tá? Uma outra forma de fazer tudo isso que nós estamos fazendo aqui, ó, da forma que nós fizemos, é simplesmente fazer assim. Notem que agora eu não estou tratando o Class Not Found Exception e nem o SQL Exception separado. Eu estou simplesmente tratando tudo num lugar só. Deixa eu ver onde é que está esse cara aqui, tá certo? Tá certo, tá certo, tá. Opa. Vamos ver aqui. Acho que eu estou com um cara a mais aqui, deixa eu ver. Certo. Bom, o que vai acontecer aqui? O catch. Aqui. Catch. Acerta uma hora certa. Tá. Neste caso, os dois tratamentos de erro vão acontecer num bloco comum, único. Então, aqui eu poderia escrever, por exemplo, JOption pane, show message dialog, houve um erro. Tá, o problema é, qual erro foi? Então, não fica legal. Então, eu posso fazer esse exception, porque as duas classes, a class not found exception e a classe SQL exception, herdam desse cara aqui. Então, ele entra naquele esquema de polimorfismo por aqui e tá valendo. Como é uma herança, ele vai conseguir fazer aqui sem problema nenhum. Ele vai entrar os dois, tanto o class not found exception quanto o SQL exception. Só que você não tem, você cai numa vala comum. Então o interessante não é tratar dessa forma. O interessante é tratar, só um minutinho, é tratar dessa forma aqui, certo? Separado, class not found exception, SQL exception, os dois separados que te auxiliam no processo, ok? Então essa é a classe de conexão. A partir desse momento, qualquer lugar que eu precisar trabalhar com a conexão com o banco, é assim que é feito, ok? Então, até a próxima.